A paz do Senhor Jesus, eu quero trazer uma palavra que se encontra em 2 Reis, o capítulo é 8, eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 1, que diz assim: E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, a tu e tua família, e peregrina, onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, ao qual também virá a terra por 7 anos. 2. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do Senhor Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Louvado seja Deus. Aqui é uma história muito conhecida, mas Deus trouxe esse versículo ao meu coração, essa história que eu quero comentar um pouquinho com os irmãos e as irmãs. Nós vamos entender, né, que essa mulher é a mesma sunamita, porque é aquela mulher que quando vê Eliseu passar e ela viu que ele era um homem de Deus pelo seu andar, decidiu fazer um quarto para ele, aleluias, e ali ele podia ficar para se descansar quando ele estava fazendo a obra naquele lugar. Só que essa mulher era rica, né? Tinha terras, tinha boa casa, boa comida, boas roupas, mas ninguém sabia que ela tinha um desejo no coração, que era ser mãe. Louvado seja Deus. Deus usa o profeta para dizer para ela que dentro de um ano ela teria um filho. E assim aconteceu. Para quem não conhece a história, é assim desse jeito. E para quem não conhece, está ouvindo novamente. Ela tem um filho. Louvado seja Deus. Mas o filho fica doente, vem a falecer. Eliseu vai, ora, e Deus ressuscita o menino. Por isso que começa a história dizendo, né? Cujo filho vivificar. E ele recebe uma direção de Deus, Deus dizendo a ele que naquele lugar onde eles estavam seria um período de fome, né? E como eles tinham um laço de amizade, ele comunica a ela. Fala: olha, Deus me disse que é para você pegar sua família e vá peregrinar aí pelo deserto, porque aqui a fome vai chegar. Louvado seja Deus. Ela ouve a voz de Deus através da vida de Eliseu, porque já conhecia, sabia que ele era homem de Deus e sabia que ele era usado, porque ela já tinha testificado. Deus já tinha falado com ela e tinha acontecido. Louvado seja Deus. Prova é que aconteceu. O texto fala que ela sai peregrinando por 7 anos. A cabo disso, eles retornam, porque daí a fome cessou. Louvado seja Deus. Então, até aqui a gente entende que quando Deus fala, Ele não mente, Ele cumpre. Né? E Ele não usa um profeta, simplesmente o profeta para ser usado e não para cumprir aquilo que Ele disse que aconteceria. Usou para dizer que teria um filho e ela teve filho. E usou para dizer que teria fome e a fome veio. E ela, dentro de uma obediência da palavra de Deus, ela foi. E aqui a gente entende como é importante obedecer à voz do Senhor. Como é importante nós estarmos direcionados por Deus, porque mesmo quando nós estamos sob uma direção que nós estamos sofrendo, porque olhando para o texto e para a história, embora não falando, parafraseando aqui, a gente sabe que deserto não é um lugar confortável. A gente sabe que no deserto é um lugar que é onde a gente vai sofrer para ter certas coisas que nós tínhamos aqui dentro da nossa casa. Louvado seja Deus. E ela, sendo rica, obviamente que era tudo muito mais fácil para ela. Era só pedir que já estaria na mão dela. Só que aqui não, ela vai para um deserto, terra desconhecida, pessoas desconhecidas, onde com certeza ali ela teve que lutar, ela teve que pelejar. Aleluia, louvado seja Deus. E foram por 7 anos. Então foi um período assim de tratamento de Deus na vida dessa mulher. E no meu ponto de vista, embora o texto não fala disso, a gente entende que Deus queria mostrar que Ele era o Deus que dominava tudo na vida dela. Era Deus dizendo: olha, sunamita, você é rica, você tem terras, mas a partir de agora eu trouxe a fome para esse lugar e eu quero que você saia daqui, porque eu quero ver se realmente você me ama, você escuta a minha voz, se você está debaixo da ordenança da minha palavra. Louvado seja Deus. E a gente entende tudo isso espiritualmente falando, irmãos, porque ela vai. E o texto diz que ela retorna. E também diz que ela não tinha casa e também não tinha mais terra. A gente entende lendo o texto. A ponto de que Geazi está conversando com o rei. E o rei fala para ela, aliás, para ele: Geazi, me conta quais eram os feitos de Eliseu.
E ele conta, olha, Eliseu, ele ressuscitou um moço. Entre tantos, ele ressuscitou um menino. Mas o texto também fala para nós aqui, lendo, que quando ele está contando essa história, a mulher sinamita chega, aleluia, para rever a sua casa, as suas terras. E aqui eu entendo também que nem sempre a posição que Deus vai nos colocar vai ser confortável e vai fazer com que nós perdemos algumas coisas. Mas não é para deixar a gente em falta, é para nos ensinar que tudo que é sobre a nossa vida, que cremos nele e esperamos nele, está sob o controle dele. Que ele pode até tirar por um tempo, mas que ele é o Deus que restitui também. Louvado seja Deus. Eu não entendi, irmã Inês. Eu estou dizendo que existem percas que Deus permite, porque lá na frente ele está preparando alguém já para poder te abençoar, para poder colocar na tua mão aquilo que naquele período de deserto, naquela situação que Deus queria te tratar teu coração, te ensinar que era Ele que comandava tudo, independente se você tinha muitas posses ou não. No caso dela era rica e Deus queria ensinar, sunamita, sou eu que comando o ouro e a prata na terra. Então, nesse tempo e nessa hora, vou eu te colocar em um tratamento. Aleluia. O texto não fala de personalidade, o texto fala assim, que ela tinha o dom de reconhecer quem era homem de Deus ou não, e quando era voz de Deus ou não. Significa que ela tinha intimidade com Deus. Por isso ela tinha essa visão. Mas talvez a sunamita precisava de um outro tratamento, um tratamento de Deus dizendo assim, olha, sunamita, eu quero ver se realmente você, sunamita, aleluia, louvado seja Deus, também vai continuar me adorando e me buscando no deserto que eu vou te colocar. Aleluia. Porque Deus é assim, Ele nos testa, mesmo sabendo o resultado, só para ver a gente passar pelo processo. Aleluia. Louvado seja Deus. E a gente entende que ela passa no teste, ela é aprovada, retorna para a terra dela. E aparentemente ela perdeu a casa, perdeu as terras, só que Deus usa o rei. Porque quando ela testifica, ela pessoalmente dizendo, não, rei, eu sou a mãe do menino que Eliseu orou e Deus ressuscitou. Ali Deus viu, quando ela testificou com a vida dela e testemunhou, dizendo, olha, Deus ressuscitou meu filho. Deus é na minha vida e na minha história. O rei automaticamente fala assim, ó, vou mandar um eunuco e ele vai restituir tudo que você tem. Ou melhor, tudo que você perdeu. Porque ela tinha perdido a casa e as terras. E assim aconteceu. O que eu quero dizer com essa palavra é que você, no deserto que você se encontra, servindo a Deus, se você perdeu alguma coisa ou acha que perdeu, Deus pode te restituir. Deus vai te restituir. Por que vai? Porque você permanece fiel a Ele. Ela permaneceu, mesmo no deserto, mesmo perdendo a casa, mesmo perdendo as terras. Passou por um processo que não está no texto que ela passou, mas a gente já imagina que não foi fácil. Mas Deus viu, anotou e está dizendo, eu vou te restituir. Amém? Compartilha, comenta e curte essa palavra maravilhosa que Deus nos deu. E aceite Jesus como Senhor e Salvador. Porque aqui, sunamita só foi restituída porque estava na presença de Deus.